Fala, sou o Mandruva, o narrador e criador dessa história que acontece no reino de Kingdom Roses. Já se inscreve e deixa o like para não perder o próximo capítulo. E vem comigo acompanhar essa história. Eu criei o roteiro e a história, usando o imposto automóvel para imagens, legendas e voz. Em um mundo onde o sangue manda, fugitivos carregam o destino de reinos, um jovem com um poder antigo e uma vampira lendária, disposta a enfrentar deuses para protegê-lo. Essa é a história de Kingdom Roses. O despertar. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o início de uma guerra que mudará tudo. O sino da torre central de Kingdom Roses ecoou 3 vezes, seu som grave reverberando pelas ruas de pedra como um presságio de morte. Kael sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava da janela da forja de seu pai adotivo. Aos 16 anos, já havia presenciado muitas execuções públicas, mas algo naquela manhã parecia diferente. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Kael, Node, Luna, venham logo ou vamos perder a passagem. A voz animada de Node ecoou do andar de baixo. Seu irmão mais velho, com seus 17 anos e ombros largos de quem passava horas na forja, tinha uma empolgação quase infantil para eventos públicos. Kael desceu as escadas rapidamente, suas botas batendo no madeira gasta. Node já estava na porta, seus braços musculosos cruzados sobre o peito, o sorriso largo no rosto de pele escura. Ao lado dele, Luna brincava nervosamente com um pequeno prendedor em forma de caixa que nunca saía de seu cabelo. Não entendo por que querem ver isso, murmurou Luna, seus 14 anos transparecendo na voz ainda jovem. São apenas mais execuções. Não são apenas execuções, corrigiu Node, empurrando a porta. São elfos. Dizem que o exército das rosas capturou um grupo inteiro nas fronteiras do norte. Não se vê elfos aqui há anos. A rua principal fervilhava de gente. Humanos, anões e até alguns draconianos menores se aglomeravam nas calçadas, esperando a procissão. Vendedores ambulantes gritavam oferecendo tortas e cerveja, transformando a execução em um festival macabro. Kael sentia o estômago revirar, mas seguiu seus irmãos pela multidão. O som de tambores começou ao longe, grave, ritmado. Ali estão vindo! Node apontou, se erguendo nas pontas dos pés. A procissão surgiu como uma serpente de aço e desespero. Primeiro vinham os soldados em suas armaduras polidas, brasões dourados de rosa brilhando ao sol. Depois, as carroças, 6 delas, cada uma carregando elfos acorrentados, suas vestes esfarrapadas, corpos marcados por torturas, mas mesmo derrotados, ainda mantinham aquela beleza etérea característica de sua raça, menos orelhas pontiagudas, traços delicados, olhos que pareciam guardar séculos de sabedoria. E então, Kael a viu. Na terceira carroça, entre 2 elfos idosos, estava ela. Cabelos prateados caíam como cachoeiras sobre seus ombros, mesmo sujos e emaranhados. Seu rosto, pesado dos hematomas, tinha uma serenidade que desafiava a situação. Mas foram seus olhos, violeta profundo como ametistas, que perfuraram Kael como lâminas de gelo e fogo simultaneamente. O mundo ao redor desapareceu. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante. Kael só conseguia vê-la, sentir como se um fio invisível o conectasse àquela elfa. Seu coração batia descompassado, um calor estranho se espalhando por seu peito. Kael, tá bem? Luna puxou sua manga preocupada. Ele não respondeu. Não podia. Seus pés se moveram por vontade própria, seguindo a procissão. Node e Luna trocaram olhares confusos, mas o acompanharam. A praça central era um anfiteatro natural, cercada por prédios de 3 andares. No centro, 6 postes de madeira haviam sido erguidos. As carroças pararam e os soldados começaram a descer os elfos brutalmente, arrancando-os pelos cabelos e acorrentando-os aos postes. Cidadãos de Kingdom Roses! A voz trovejante veio de uma mulher alta, que subia ao palanque. Sua armadura era diferente. Menos adornos prateados indicavam alta patente. Cabelos vermelhos presos em um rabo de cavalo severo. Olhos frios como pedra. Sou a Capitã Escarlate
do 3º Batalhão. Estes prisioneiros são inimigos do reino, invasores que ousaram cruzar nossas fronteiras. Mentiras. Kael não sabia como, mas algo dentro dele gritava que eram mentiras. Por ordem do rei Torruik, serão executados ao pôr do sol. A multidão rugiu em aprovação. Kael sentiu náusea. Precisamos fazer alguma coisa, sussurrou. Sua voz rouca. O quê? Nod olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Kael, são 6 soldados da elite, uma capitã e um vice-capitão. O que exatamente vamos fazer? Não sei, mas não posso deixá-la morrer. Luna seguiu o olhar de Kael até a elfa de cabelos prateados. Um sorriso pequeno tocou seus lábios. Você se apaixonou? É loucura! Sibilou Nod. Vamos morrer! Mas Kael já não estava ouvindo. O sol caminhava lentamente para o horizonte. Ele tinha horas, apenas algumas horas, para encontrar um jeito. Eles passaram o dia observando, estudando os padrões de patrulha. Os soldados se revezavam, mas a Capitã Escarlate e seu vice, um homem ágil de cabelos loiros chamado Lee, permaneciam sempre próximos. Ao lado do palanque notaram outros 2 soldados de armaduras diferentes, visitantes de outra cidade, talvez. Quando o sol tocou as montanhas distantes, tingindo o céu de laranja e vermelho, os sinos tocaram novamente. É agora ou não? Murmurou Kael, sua mão tremendo, enquanto pegava uma faca da bainha em sua cintura. Não era muito, mas era tudo que tinha. Se vamos fazer isso, Nod suspirou pesadamente. Fazemos juntos, irmãos até o fim. Luna acenou, seus dedos tocando o prendedor de caixa em seu cabelo. Juntos, a praça havia se enchido ainda mais. Centenas de pessoas se aglomeravam para assistir. A Capitã Escarlate acendeu a primeira tocha, suas chamas dançando famintas. Kael se moveu pela multidão como uma sombra, Nod e Luna em seus calcanhares. Ele não tinha um plano real, apenas desespero e uma certeza inexplicável de que precisava salvar aquela elfa. Escarlate se aproximou do primeiro poste. O elfo idoso ali acorrentado ergueu o queixo com dignidade. Que os deuses tenham piedade de suas almas. Ela disse sem emoção, aproximando a tocha da lenha. Parem! O grito de Kael rasgou a praça como um trovão. Todas as cabeças se viraram. A Capitã Escarlate congelou, seus olhos se estreitando ao ver o garoto correndo em direção aos postes. Guardas, detenham-no! 3 soldados se lançaram em sua direção. Kael não sabia lutar. Nunca havia treinado. Mas quando o primeiro soldado estendeu a mão para agarrá-lo, algo explodiu dentro de seu peito. Luz pura, branca e cegante. Uma adaga materializada de luz sólida se formou em sua mão. Kael olhou para ela, chocado, mas o instinto tomou conta. Ele girou a lâmina cortando através da armadura do soldado como se fosse papel. A praça explodiu em caos. Dracônico! Alguém gritou na multidão. Ele é um dracônico. Nod e Luna chegaram aos postes, quebrando as correntes com força surpreendente. De onde vinham aquela força? Aquela certeza? A Capitã Escarlate se moveu como um relâmpago vermelho, sua espada cantando ao deixar a bainha. Ela estava sobre Kael, em segundos, os golpes chovendo como tempestade. Cada impacto fazia a adaga de luz tremer, rachando, quase se desfazendo. Impressionante. Ela sibilou. Um dracônico não treinado invocando armas de luz. Mas você é apenas uma criança brincando com poder. Ela o desaronou com um movimento, a bota pressionando seu peito contra o chão. Sua espada apontou para sua garganta. Então, seus olhos se arregalaram. Você tem os olhos dele, sussurrou. Tão baixo que apenas Kael ouviu. O dragão da luz. A pressão desapareceu. Escarlate recuou, sua expressão ilegível. Vão agora! Raum se levantou confuso. Nod já havia libertado 4 elfos. Luna ajudando a elfa de cabelos prateados. Capitã, lhe gritou, perplexo. O que está fazendo? Deixe-os ir, ela ordenou. Sua voz fria como aço. É uma ordem... O vice-capitão hesitou. Mas quando se lançou atrás dos fugitivos, Escarlate bloqueou seu caminho. Mas capitã, eu disse Dexós ir. Kael pegou a mão da elfa, seus olhos violetas encontrando os dele. Gratidão e confusão misturadas naquele olhar. Corram! Nod puxou todos. Antes que ela mude de ideia, e eles correram,
atravessando becos e vielas, o caos da praça se tornando um rugido distante. Chegaram à forja ofegantes, corações batendo como tambores de guerra. O pai adotivo de Kael estava esperando, como se já soubesse. Ele empacotou provisões em silêncio, pão, carne seca, cantis de água, algumas moedas. Vão, foi tudo o que disse, abraçando cada um. E não voltem, não até que seja seguro. Eles seguiram para o portão leste, um dos 4 que levavam para fora da cidade. A noite havia caído completamente agora, apenas tochas iluminando o caminho. E então, os viram, Scarlatti e Lee, esperando do lado de fora do portão. Kael sentiu seu coração afundar, mas a capitã apenas sorriu, um sorriso que mostrava presas afiadas. Olá, meu jovem mestre, ela disse, se curvando, esperava por você há muito tempo. O silêncio que se seguiu às palavras de Scarlatti era ensurdecedor. Kael segurava firme a mão da elfa, sentindo-a tremer. Os outros elfos libertados já haviam desaparecido na escuridão da floresta. Mas ela havia ficado, seus dedos entrelaçados aos dele como se fossem a única âncora, em um mar tempestuoso. Mestre, Kael repetiu, sua voz quebrando. Do que você está falando? Scarlatti deu um passo à frente, e foi então que Kael viu. As tochas iluminaram seu rosto em um ângulo diferente, revelando olhos carmesim brilhando na escuridão. Não eram humanos, nunca foram. Você é, Node começou, recuando instintivamente. Vampira Scarlatti completou, sem vergonha ou remorso. Seus lábios se curvaram expondo presas afiadas. E antes que entre em pânico, sim, posso andar sob a luz do sol. Não sou como os outros da minha espécie. Lee se mantinha alguns passos atrás, sua mão descansando na espada, mas sem ameaça real em sua postura. Seus olhos claros estudavam o grupo com curiosidade. Por mais de 10 anos, Scarlatti continuou, caminhando lentamente ao redor deles, como um predador avaliando sua presa. Tenho procurado por você, Kael, desde que recebi ordens do Reino dos Dragões, nas Terras Altas do Norte. Ordens para encontrar o último descendente da linhagem dos Dracônicos da Luz. Isso é impossível. Kael balançou a cabeça, dando passos para trás. Eu sou órfão. Meu pai me encontrou abandonado quando eu era bebê. Não sou ninguém especial. Seu pai adotivo, Scarlatti corrigiu, parando à sua frente. Seus olhos carmesim brilhavam com intensidade. Encontrou você nos escombros de uma vila atacada na fronteira norte. Uma vila de dracônicos. Você era o único sobrevivente. O mundo girou sob os pés de Kael. Luna segurou seu braço, mantendo-o de pé. Os dracônicos não são apenas uma raça. Scarlatti prosseguiu, sua voz estranhamente gentil agora. São escolhidos por almas ancestrais de dragões. E você, Kael, carrega arcos. O dragão da luz, um dos 7 dragões primordiais. Como você sabe disso? Node desafiou, colocando-se entre Kael e a vampira. Como sabemos que não está mentindo? Scarlatti ergueu uma sobrancelha. O poder que ele manifestou hoje? Adagas de Luscura. Isso é exclusivo dos portadores de Argos. Apenas 3 existiram na história registrada, e todos eram da família real dracônica. Ela apontou para Kael. O que significa que você, garoto, tem sangue real correndo em suas veias. Eu não pedi por isso, Kael sussurrou, olhando para suas próprias mãos como se fossem de um estranho. Eu só queria. Seus olhos encontraram os da elfa, que até agora permaneceram em silêncio. Salvar a garota. Scarlatti completou com um sorriso conhecedor. Amor à primeira vista. Que romântico! Ela se virou para a elfa. E você, pequena elfa, tem um nome? A elfa hesitou. Depois ergueu o queixo com a mesma dignidade que Kael vira na praça. Sua voz era melodiosa, carregando sotaque suave. Kate Pavarin, da Casa Pavarin. Protetores da Floresta de Silverwood. Pavarin. Scarlatti repetiu, pensativa. Uma casa nobre. Interessante. Então não eram apenas elfos comuns que capturaram. Minha família? Kate engoliu em seco. Foram atacados. Humanos do Reino Roses invadiram nossa floresta 3 luas atrás. Mataram meu pai, queimaram nossa casa ancestral. Eu e alguns outros fomos capturados. A dor em sua voz fez o peito de Kael apertar. Ele apertou a mão dela, um gesto silencioso de apoio. A guerra entre humanos e elfos está escalando.
Lhe falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente jovem. O rei Torwig quer expandir território. As florestas élficas são o próximo alvo. Por isso precisamos movê-los. Escarlate declarou. Não podemos ficar aqui. Guardas virão investigar o que aconteceu. Precisamos alcançar a próxima cidade antes do amanhecer. E por que deveríamos confiar em você? Nod cruzou os braços. Teimoso. Você era uma capitã. Trabalha para o reino. Trabalhava, Escarlate corrigiu. Estava infiltrada. Minha lealdade sempre foi com o reino dos dragões, com o verdadeiro herdeiro. Ela olhou diretamente para Kael. Com você, eu não sou herdeiro de nada. A frustração explodiu de Kael. Eu forjo espadas. Ajudo meu pai na loja. Não sei nada sobre dragões ou reinos, ou então vai aprender. Escarlate o cortou, sua voz como aço. Porque quer você aceite ou não, agora é um fugitivo. O reino Roses inteiro estará te caçando. Sua única chance de sobrevivência é vir comigo, deixar-me treiná-lo e, eventualmente, retornar ao seu verdadeiro lar. Meu lar é aqui, Kael disse. Mas sua voz soava fraca até para seus próprios ouvidos. Luna tocou seu ombro. Kael, ela tem razão. Não podemos voltar. Não agora, Nod suspirou pesadamente, a tensão deixando seus ombros. Odeio admitir, mas a vampira tem um ponto. Então tá decidido. Escarlate bateu palmas uma vez. Destino: Thorn City. Fica 3 dias de viagem a pé. No caminho, começarei seu treinamento. Treinamento? Kael piscou. Você acha que vai sobreviver ao que está por vir, sem saber lutar adequadamente? Escarlate sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Se eu fosse o inimigo real hoje, você estaria morto em segundos. Aquelas adagas de luz eram patéticas, instáveis, quase transparentes. A crítica ardeu, mas Kael sabia que era verdade. Lee, tome a vanguarda, Escarlate ordenou. Mantenha 50 metros de distância. Sinalize se houver patrulhas. O vice-capitão acenou e desapareceu na escuridão, com velocidade impossível, como se o vento o carregasse. Hermes, Escarlate explicou, notando as expressões confusas. O mensageiro dos deuses. A alma que escolheu, Liu, torna o homem mais rápido de todo o continente. Eles caminharam pela estrada empoeirada, a cidade de Kingdom Roses se tornando uma silhueta distante, pontilhada de luzes. A lua crescente iluminava o caminho, e o ar noturno era fresco, carregando o cheiro de pinheiros e terra úmida. Conte-nos sobre essas almas, Luna pediu, sua curiosidade juvenil vencendo o medo. Como funcionam? Escarlate caminhou com as mãos atrás das costas, uma professora dando aula. Neste mundo, certos indivíduos são escolhidos por almas poderosas, menos antigas divindades, heróis lendários ou bestas primordiais. Essas almas concedem poderes únicos. Alguns são escolhidos ao nascer. Outros despertam seus poderes em momentos de grande emoção ou perigo, como o que aconteceu comigo. Kael murmurou. Exatamente. Seu desespero para salvar Kate despertou Arthur. Escarlate olhou para trás, seus olhos brilhando na escuridão. Mas despertar é apenas o começo. Controlar, dominar Fandersey completamente com a alma, isso leva anos de treinamento. E você? Nod perguntou. Qual alma te escolheu? Algo passou pelo rosto de Escarlate. Algo antigo e perigoso. Isso é complicado. E assunto para outro dia. O treinamento começou antes mesmo do café da manhã. Escarlate não acreditava em aquecimentos gentis ou introduções graduais. Ela acreditava em sobrevivência através da dor. Posição de combate, ela gritou, circulando os 3 irmãos como um lobo faminto. Kate observava de longe, sentada em uma pedra, recusando-se terminantemente a participar. Kael tentou copiar a postura que havia visto soldados assumirem menos joelhos dobrados, mãos erguidas. Escarlate chutou sua perna, fazendo-o cambalear, patético, mas aberto. Seu centro de gravidade está todo errado. Ela empurrou o Nod, que era mais pesado, e resistiu melhor. Você tem massa, use-a. Então chegou a Luna, pequena demais para força bruta. Você precisa ser rápida. Escorregadia, eu não quero machucar ninguém. Luna murmurou.
seus dedos tocando nervosamente o prendedor de caixa em seu cabelo. Então vai morrer, Escarlate disse sem rodeios. E seus irmãos morrerão tentando te proteger. É isso que quer? Luna mordeu o lábio, lágrimas ameaçando cair, mas balançou a cabeça negativamente. Ótimo. Agora, vocês três vão me atacar. Ao mesmo tempo, o quê? Kayle piscou. Raul piscou. Mas você é uma vampira de 400 anos com séculos de experiência. Escarlate sorriu, mostrando presas. Exatamente. Então talvez vocês três juntos tenham uma chance mínima de me acertar uma vez. Vamos ver? Eles se entreolharam, incertos. Nod foi o primeiro a se mover, carregando com os punhos erguidos. Escarlate simplesmente deslizou para o lado, seu movimento tão fluido que parecia dança. O pé dela varreu as pernas de Nod, derrubando-o pesadamente, qual tentou aproveitar a distração, lançando-se para frente. Escarlate o pegou pelo pulso, girou e o arremessou contra uma árvore. A dor explodiu em suas costas, muito lento, muito previsível. Luna tentou uma abordagem diferente, circulando por trás, mas Escarlate tinha olhos na nuca, menos literalmente pareceu sentir a presença da garota, girando e agorando-a pelo colarinho. Boa ideia, péssima execução. Isso continuou por horas. Eles atacavam. Ela os derrubava. Atacavam novamente. Ela os humilhava. Kayle perdeu a conta de quantas vezes beijou o chão. Seus músculos gritavam. Suor escorria por seu rosto, misturando-se com terra e sangue de arranhões menores. Parem, Escarlate finalmente ordenou quando o sol alcançou seu pico. 15 minutos de descanso. Bebam água, não vomitem. Kayle desabou no chão, cada parte de seu corpo protestando. Nod estava em melhor forma, mas ainda ofegava pesadamente. Luna chorava silenciosamente, mais de frustração que de dor. Kate se aproximou, oferecendo um cantil. Ela é intensa. Intensa é pouco. Kayle gemeu, bebendo avidamente. Ela tá tentando nos matar. Estou tentando mantê-los vivos. Escarlate corrigiu, aparecendo ao lado deles, sem fazer som. Kayle pulou, quase engasgando com água. Há uma diferença. Os inimigos que enfrentarão não terão piedade. Soldados de Kingdom Roses são treinados desde crianças. Vocês são amadores. Preciso nivelar essa diferença, mesmo que minimamente. Por que Kate não precisa treinar? Luna perguntou, um toque de ressentimento em sua voz. Kate pensou, mas Escarlate respondeu antes dela. Porque elfos são criados diferentemente. Ela provavelmente já sabe. Arqueirismo, rastreamento, sobrevivência na floresta. Habilidades que vocês não têm. Ela olhou para Kate. Embora um pouco de combate com a corpo não faria mal, quando chegar em casa, sugiro aprender. Kate assentiu silenciosamente, com um rubor de vergonha em suas bochechas. Agora, Escarlate bateu palmas. Hora de trabalhar seus poderes. Poderes? Nod ergueu uma sobrancelha. Eu não tenho poderes. Sou só um ferreiro. Mentira. Escarlate apontou para ele. Você quebrou correntes de ferro hoje à noite. Com as mãos nuas. Ferro reforçado que deveria precisar de uma alavanca ou magia para romper, e não apenas uma -3 corrente. Como explica isso? Nod olhou para suas próprias mãos. Confuso, eu não sei. Estava desesperado. Senti calor percorrendo meus braços e então algo despertou. Escarlate completou. Algo relacionado a forja, metal, criação. Preciso que você se concentre. Tente sentir aquele calor novamente. Nod fechou os olhos, respirando profundamente. Minutos passaram. Nada aconteceu. Não force, Escarlate instruiu. Deixe fluir naturalmente. De repente, as mãos de Nod começaram a brilhar. Um tom alaranjado avermelhado, como metal aquecido. O ar ao redor delas ondulou com calor. Que diabos! Nod abriu os olhos, assustando-se. O brilho desapareceu instantaneamente. Interessante. Escarlate murmurou. Muito interessante. Hefesto, talvez? O deus da forja? Hefesto é real? Nod perguntou. Incrédulo. Neste mundo, todos os deuses antigos existiram como almas poderosas. Algumas ainda escolhem portadores dignos. Escarlate se virou para Luna. E você, pequena? Algo estranho aconteceu quando quebrou aquelas correntes? Luna hesitou. Eu?
Não quebrei nenhuma corrente. Eu só toquei o prendedor do meu cabelo e desejei que tivéssemos algo para cortar as correntes. E então, ela parou, seus olhos arregalando. Espera. Uma faca apareceu na minha mão. Do nada, achei que tinha pegado de algum lugar e esquecido. Mas, mostre-me o prendedor. Escarlate estendeu a mão. Luna relutantemente removeu o pequeno objeto em forma de caixa de seu cabelo. Era delicado, ornamentado com símbolos estranhos que pareciam pulsar com luz própria. Escarlate segurou com reverência. Isto não é apenas um prendedor. É um artefato, muito antigo. Ela o devolveu cuidadosamente. Caixa de Pandora. A caixa que guardava todos os males do mundo? Luna sussurrou, horrorizada. Entre outras coisas, Escarlate confirmou. Mas essa versão é diferente. Não guarda males. Guarda possibilidades. Espaço infinito dentro de algo finito. Você pode armazenar objetos dentro dela. Removê-los quando precisar. Luna piscou. Como um bolso mágico. Essencialmente, sim, mas muito mais poderoso. Escarlate sorriu. Tente agora. Concentre-se no prendedor e pense em algo que você tenha tocado recentemente. Luna fechou os olhos, segurando o prendedor. Sua testa franziu em concentração. Por um momento, nada aconteceu. Então, com um brilho suave, o cantil de água que Kael havia usado apareceu em sua mão livre. Eu consegui! Luna gritou, saltitando. Eu realmente consegui! Kalau riu, a alegria de sua irmã sendo contagiante apesar de sua exaustão. Mas então, Kate tocou seu ombro, apontando para Node. O irmão mais velho estava parado, olhando fixamente para um galho quebrado no chão. Ele estendeu a mão e o galho começou a brilhar menos, aquele mesmo tom alaranjado. Sob seus olhos, a madeira escureceu, endureceu, transformou-se. Em segundos, não era mais um galho, mas uma adaga de ferro cru. Eu transformei madeira em metal, Node sussurrou, sua voz tremendo. Eu realmente fiz isso. Hefesto Escarlate confirmou, uma satisfação genuína em seu sorriso. O Deus da Forja escolheu você. Você pode manipular, transformar e criar objetos de metal. Com treinamento adequado, poderá forjar armas no meio da batalha. Node olhou para a adaga em sua mão. Lágrimas inesperadas escorrendo por seu rosto. Toda a minha vida eu quis ser como pai. Criar coisas belas, úteis, e agora você pode criar milagres. Escarlate completou. Kael sentiu algo estranho em seu peito. Orgulho, inveja, talvez ambos. Seus irmãos estavam despertando poderes incríveis, encontrando propósito. E ele... Seu turno, Escarlate disse, voltando-se para ele. Ontem você invocou adagas de luz. Tente novamente. Mas desta vez, com controle, Kael respirou fundo, estendendo a mão. Tentou lembrar daquele sentimento. O desespero, o medo, a determinação absoluta de salvar Kate. O calor se acendeu em seu peito, espalhando-se por seu braço. Luz começou a se materializar, tomando forma, mas a adaga era fraca, tremulante, como uma vela lutando contra o vento. Concentre-se, Escarlate instruiu. Não force, deixe Argus fluir através de você. Argus, o dragão da luz. Kael tentou imaginar um dragão dentro dele. Uma presença antiga e poderosa. E por um breve momento, sentiu algo vasto, algo que o observava de dentro de sua própria alma. A adaga solidificou, brilhando intensamente. Mas então a conexão quebrou e ela desapareceu. Melhor, Escarlate acenou. Muito melhor. Com prática, você conseguirá mantê-las manifestadas por mais tempo. Eventualmente, poderá invocar múltiplas armas, criar construtos de luz, talvez até asas. Asas? Kael repetiu, incrédulo. Argus é um dragão. Você acha que seu poder se limita a punhais? Escarlate riu. Há tanto para você descobrir, mas isso leva tempo. É algo que não temos em abundância. Lee surgiu da floresta materializando-se como um fantasma. Patrulha a 2 quilômetros ao sul. 6 soldados estão espalhando cartazes. Cartazes? Node perguntou. Com suas caras, Lee confirmou. Grande recompensa. Kingdom Roses realmente quer vocês de volta.
Escarlate prajejou baixo. Então a caçada oficial começou. Precisamos nos mover. Thorn City fica 1 dia e meio se mantivermos bom ritmo. Eles empacotaram rapidamente, destruindo evidências do acampamento. Enquanto caminhavam, Cale notou Kate o observando várias vezes, uma expressão pensativa em seu rosto. O que foi? Ele finalmente perguntou, quando estavam um pouco afastados dos outros. Você, ela disse simplesmente. Ontem você era um garoto comum tentando me salvar. Hoje você é um portador de dragão, um herdeiro. É muito para processar para você. Kael riu amargamente. Imagine para mim. Kate sorriu levemente. Ainda assim, você continua sendo o mesmo garoto que arriscou tudo por uma estranha. Isso não mudou. E você, Kael ousou perguntar. Ainda é a mesma garota que beijou minha bochecha ontem à noite? As bochechas de Kate coraram adoravelmente. Isso foi impulso. Não leia muito nisso. Claro, Kael concordou. Seu sorriso dizia que ele definitivamente leria muito nisso. O resto do dia passou em caminhada forçada e treinamento esporádico. Escarlate fazia com que praticassem, enquanto se moviam menos, mantendo posturas de combate, esquivando-se de galhos, mantendo equilíbrio em terreno irregular. Quando a noite caiu novamente e acamparam, todos estavam exaustos demais para qualquer coisa além de comer rapidamente e dormir. Mas Kael mais uma vez ficou acordado, observando as estrelas, e mais uma vez, Kate se juntou a ele. Amanhã chegamos em Thorn City, ela disse suavemente. E depois disso, você me levará para casa? Prometo, Kael disse sem hesitação. Kate segurou sua mão, entrelaçando seus dedos. Então vou te fazer uma promessa também. Quando chegarmos em Silverwood, quando você me deixar segura com meu povo, eu vou te esperar. Não importa quanto tempo leve para você descobrir quem é, resolver seus assuntos, eu vou esperar por você voltar. O coração de Kael saltou. Kate, ela colocou um dedo em seus lábios. Não precisa dizer nada agora, apenas lembre-se disso, nos dias difíceis que virão. E então, pela segunda vez, ela o beijou, mas desta vez não foi na bochecha. Foi um beijo suave, casto, nos lábios, breve como o bater de asas de borboleta, mas suficiente para gravar-se permanentemente na memória de Kael. Quando ela se afastou, seus olhos violeta brilhavam com lágrimas não derramadas. Boa noite, Kael. Ela se deitou, deixando Kael sozinho com seu coração acelerado e a certeza absoluta de que faria qualquer coisa, menos enfrentaria qualquer perigo. Lutaria qualquer batalha, menos para manter sua promessa. Amanhã chegariam em Thorn City, e algo lhe dizia que nada seria simples a partir daí. Thorn City revelou-se ao amanhecer do terceiro dia como uma cicatriz na paisagem, diferente da elegância organizada de Kingdom Roses. Esta era uma cidade de contrastes brutais. Prédios de pedra desgastada se misturavam com tavernas barulhentas, mercados caóticos. Transbordavam pelas ruas estreitas e o cheiro de especiarias, suor e álcool saturava o ar. Mantenha os capuzes levantados, Escarlate instruiu, enquanto se aproximavam dos portões principais. Cabeças baixas, nada de contato visual desnecessário. Os guardas nos portões pareciam entediados, mal olhando para os viajantes que entravam. Kael manteve Kate próxima, seu braço quase tocando o dela. Sob o capuz, ele podia ver apenas a curva delicada de sua mandíbula, mas era o suficiente para fazer seu coração acelerar. A estalagem do Javali Dourado fica no distrito comercial, lhe informou, aparecendo silenciosamente ao lado de Escarlate. É discreta. O dono não faz perguntas. Perfeito. Escarlate acenou. Vocês 4 vão direto para lá. Aluguem 2 quartos. Tranquem-se e não saiam por nenhum motivo. Entendido. Onde você vai? Kael perguntou, desconfiado. Preciso encontrar meu informante, obter notícias sobre a situação em Kingdom Roses, informações sobre a rota para Silverwood. Seus olhos carmesim brilharam sob o capuz. E principalmente, descobrir quão sério é o preço em suas cabeças. E se não voltar? Node desafiou. Então rezem para que lhe seja tão bom babá quanto é mensageiro. Escarlate sorriu, mostrando presas. Mas eu volto, sempre volto. Ela se virou,
a capa esvoaçando. Lee, você sabe o que fazer. O vice-capitão acenou, e Escarlate desapareceu na multidão, com a graça de um predador. Vamos, lhe gesticulou. Quanto mais rápido chegarem na estalagem, melhor. A estalagem do Javali Dourado era exatamente o tipo de estabelecimento que Kael imaginaria menos 2 andares de madeira escura, janelas embaçadas e um cheiro de cerveja velha que parecia impregnado nas próprias paredes. Dentro, meia dúzia de clientes dispersos bebiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. O dono era um homem corpulento com barba grisalha e olhos que já haviam visto demais. Ele aceitou as moedas de Lee sem perguntas, entregando 2 chaves enferrujadas. Quarto 5 e 6. Segundo andar. Café da manhã incluído. Sua voz era rouca, como se falasse através de cascalho. Não querem problemas aqui, e não traremos nenhum, lhe garantiu. Os quartos eram espartanos, mas limpos. Uma cama, uma mesa, uma cadeira. Kael e Nod ficaram em um, Kate e Luna no outro, com Lee fazendo guarda no corredor. Finalmente, Luna suspirou, caindo na cama. Uma cama de verdade. Nod foi até a janela, espiando através das cortinas gastas. Odeio ficar preso aqui. Devíamos estar ajudando Escarlate. Ela pode se cuidar, que eu disse. Mas sua própria inquietação era palpável. 3 dias de treino intenso e fuga constante haviam deixado todos no limite. Horas passaram com lentidão agonizante. O sol atravessou o céu, pintando o quarto com tons dourados que gradualmente escureceram para âmbar. Vozes ruidosas começaram a ecoar do andar de baixo, menos a estalagem estava enchendo com a multidão noturna. Tenho fome, Luna anunciou, abrindo a porta. Vou descer para pegar algo para comer. Escarlate disse para ficarmos aqui. Kael a lembrou. Ela disse para não arranjarmos confusão. Luna corrigiu com uma teimosia que lembrava terrivelmente Nod. Pegar comida não é confusão. Eu vou com você. Kate se ofereceu. Levantando-se, 2 garotas encapuzadas chamam menos atenção que um grupo. Kael não gostou, mas tinha que admitir que fazia sentido. Sejam rápidas. Elas desceram as escadas para o salão principal. O local havia se transformado completamente, menos mesas lotadas de homens, bebendo, rindo, jogando dados. Fumaça de cachimbo pairava no ar como névoa. No canto, um bardo idoso tocava uma melodia melancólica em um alaúde desafinado. Acomodadas, uma garçonete jovem, não muito mais velha que Luna, balançou entre as mesas com uma bandeja precária de canecas. Ela era magra demais, com olheiras profundas e um olho roxo mal curado. Kate e Luna se sentaram em uma mesa vazia perto da escada, mantendo os capuzes baixos. A garçonete se aproximou, forçando um sorriso cansado. O que vão querer? Ensopado e pão, Luna pediu. Para 4. E água. Nada de álcool. A garçonete ergueu uma sobrancelha. Incomum por aqui. Somos jovens demais, Kate explicou suavemente. A garçonete acenou com compreensão, virando-se para ir. Mas um homem grande e bêbado da mesa vizinha estendeu a mão, agarrando seu pulso, brutalmente. Onde está minha próxima rodada, vadia? Já tá vindo, senhor, ela gaguejou, tentando se soltar. Não está? Tô esperando há 15 minutos. Ele a puxou violentamente, fazendo-a derramar uma caneca sobre outro cliente. Ei! O segundo homem se levantou, cerveja escorrendo por sua camisa. Olha o que fez. Foi ela, não eu. O primeiro homem empurrou a garçonete, que tropeçou e caiu pesadamente. Kate estava de pé, antes que Kael, que havia descido silenciosamente para observar, pudesse detê-la. Deixem ela em paz. O silêncio se espalhou pela estalagem como ondas em um lago. Todos os olhos se voltaram para Kate. O homem bêbado sorriu, revelando dentes podres. Olha só, uma heroína. Ele cambaleou em direção a Kate, a mão estendendo para puxar seu capuz. Por que não mostra seu rosto, garota? Nod apareceu ao lado de Kate, sua mão firrando-se sobre o pulso do homem. Toque nela, e você perde essa mão. O homem tentou se soltar, mas as mãos de Nod, menos aquelas mesmas mãos que agora carregavam o poder de Hefesto, eram como tenazes de ferro. O bêbado gritou de dor. Solte ele! Outro homem se levantou, empunhando uma garrafa quebrada. Merda!
Kael sussurrou, descendo as escadas completamente. Lee apareceu ao seu lado, a mão em sua espada. Isso vai acabar mal, o vice-capitão murmurou. E acabou. O homem com a garrafa atacou Node, que o bloqueou instintivamente. Mas o movimento fez seu capuz cair, revelando seu rosto, o mesmo rosto que estava nos cartazes de procurado espalhados pela cidade. Espera. Eu conheço ele. Alguém gritou. É um dos fugitivos de Kingdom Roses. A confusão explodiu como um barril de pólvora. Homens se levantaram. Cadeiras caíram. Gritos ecoaram. No caos, o capuz de Kate foi arrancado, suas orelhas pontudas ficando expostas sob a luz das lanternas. Uma elfa! A revelação foi seguida de um silêncio chocado. É ela, a fugitiva que deveria ter sido executada. O dono da estalagem, pálido como um fantasma, correu para a parede e puxou uma corda. O sino de alarme começou a tocar, seu badalar alto e urgente ecoando pela cidade. Corram, Kael gritou, invocando suas adagas de luz. A manifestação foi instintiva, nascida do pânico, mas as lâminas se materializaram mais sólidas que antes, brilhando como estrelas capturadas. Lee foi mais rápido, empurrando todos em direção à porta dos fundos. Mas quando a atravessaram, encontraram não um beco de fuga, mas outros clientes, bloqueando o caminho, atraídos pela recompensa. Para a frente, Nod gritou, abrindo caminho à força. Suas mãos brilhavam com aquele tom alaranjado, e quando ele tocou a porta trancada à sua frente, o metal da fechadura simplesmente derreteu. Eles explodiram para a rua, mas a sorte havia acabado. O sino de alarme havia atraído guardas, pelo menos uma dúzia deles convergindo de todas as direções. Pelos becos, Lee comandou, sua velocidade sobrenatural, fazendo-o reaparecer, verificando rotas de fuga. Correram pelas ruas estreitas de Thorn City, perseguidos por gritos e passos pesados. Luna tropeçou, mas Kate a pegou, praticamente carregando a garota mais nova. Kael mantinha suas adagas invocadas, a luz ajudando a iluminar o caminho na escuridão crescente. Viraram um canto e se encontraram em um beco sem saída. Um muro de pedra de 3 metros bloqueava a saída. Droga! Node pragejou. Virando-se, os guardas estavam chegando, suas silhuetas preenchendo a entrada do beco. Mas não eram guardas comuns. À frente vinham 2 vestindo não o uniforme padrão de Thorn City, mas capas brancas sobre armaduras elaboradas. Eles caminhavam com a confiança de predadores que sabiam que haviam encurralado sua presa. Quando entraram no beco, um lampião próximo iluminou seus rostos. O homem era alto e musculoso, com mandíbula quadrada e olhos duros como pedra. A mulher era esbelta, movendo-se com graça reptiliana, cabelos negros caindo como serpentes sobre seus ombros. Eles pararam a 3 metros de distância, sorrindo. Vocês não facilitaram, o homem disse, sua voz profunda retumbando nas paredes. Mas a caçada foi divertida. A mulher riu, um som que fez a pele de Kael se arrepiar. O vice-capitão Brandon e eu estávamos nos perguntando quando fariam uma aparição estúpida. Não decepcionaram. Ela puxou seu capuz, revelando completamente seu rosto. Seus olhos eram estranhos, menos as íris tinham um padrão de escamas, e quando ela piscou, as pálpebras se fecharam horizontalmente, como as de uma cobra. Sua vice-capitã Léria, ela se apresentou com uma reverência zombeteira. E tenho o prazer de informar que vocês estão todos presos ou mortos. Honestamente, tanto faz para mim. Brandon estendeu os braços, e músculos já impressionantes incharam ainda mais. Sua pele adquiriu um tom bronzeado, veias pulsando com poder sobre-humano. Hércules, o herói mais forte que já viveu, corre em minhas veias. Vocês são crianças, brincando de guerra. Léria sorriu, e seus dentes pareceram afiar, tornando-se presas. Seus olhos brilharam verde venenoso. E eu carrego Medusa, a rainha das górgonas. Seu cabelo começou a se mover por conta própria, cada mecha ganhando vida, sibilando baixo. Então, Brandon estralou os nós dos dedos, cada som como um tiro. Quem quer morrer primeiro? Lee se colocou à frente do grupo, espada desembainhada. Precisam passar por mim primeiro. Um vice-capitão traidor, Léria ronronou. Que delícia! Sempre quis saber se o sangue de Hermes tem gosto diferente. Kael sentiu o pânico apertar sua garganta. Eles estavam encurralados.
exaustos, contra 2 capitães com poderes de heróis lendários. Onde estava Escarlate quando mais precisavam dela? E então, como se invocada pelo desespero, uma voz ecoou das sombras acima. Que pena que vocês não vão descobrir. Uma figura saltou do telhado, capa vermelha, esvoaçando como asas de sangue. Escarlate aterrissou entre os 2 grupos, seus olhos carmesim brilhando na escuridão. Olá, Brandon, Lyria! Seu sorriso era puro veneno. Faz tempo. Brandon estreitou os olhos. Escarlate, sempre soube que era uma traidora. E eu sempre soube que vocês eram cachorros obedientes. Ela retrucou. Mas aqui estamos. Lyria sibilou, seu cabelo se agitando violentamente. Você não pode vencê-los, a ambos. Mesmo sendo uma vampira antiga? Verdade, Escarlate concordou, desenrolando os ombros. Mas não preciso vencê-los. Só preciso dar tempo suficiente para meus alunos fugirem. Ela olhou por cima do ombro. E tire-os daqui agora. Mas Kael começou. É uma ordem. O rugido de Escarlate fez o próprio ar tremer. Lee não hesitou. Ele pegou Luna e Kate, uma em cada braço. Segurem-se em mim. Nod e Kael agarraram seus ombros. E então, o mundo se tornou um borrão. A velocidade de Hermes os carregou pelo beco, sobre o muro, através das ruas, como um furacão de carne e osso. O último som que Kael ouviu foi o estrondo de poderes colidindo, luz contra força bruta contra veneno petrificante, e a risada desafiadora de Escarlate ecoando na noite. Lee hesitou por apenas um segundo, seus olhos encontrando os de Escarlate. Naquele breve momento, passou entre eles uma comunicação silenciosa, menos confiança absoluta, forjada através de anos, lutando ao lado. Para a floresta, Escarlate ordenou, sem tirar os olhos de Brandon e Lyria. 3 quilômetros ao norte. Há uma clareira com carvalho partido ao meio por um raio. Me esperem lá. Quantos de nós vão sobrar quando você chegar? Lyria perguntou, seu cabelo sibilando baixo, cada mecha se contorcendo como serpente viva. Todos eles, Escarlate respondeu simplesmente. Vocês, já veremos. Lee pegou Luna pelo braço. Vamos. Confie nela. Não podemos deixá-la. Kael protestou. Mas Nod já o estava puxando. Ela escolheu isso. Honre a escolha dela, não morrendo aqui. Nod praticamente o arrastou. Eles correram, Lee liderando o caminho com sua velocidade sobrenatural, desacelerando apenas o suficiente para o grupo acompanhar. Atrás deles, o som de metal contra metal explodiu como trovão. Kate segurava a mão de Kael enquanto corriam, seus dedos gelados de medo. Luna chorava silenciosamente, mas mantinha o ritmo. Atravessaram ruas, saltaram sobre carroças abandonadas, esquivaram-se de guardas confusos pelo tumulto. Finalmente, os prédios deram lugar a árvores. A floresta os engoliu como uma boca escura, galhos arranhando seus rostos, raízes tentando tropeçá-los. Lee os guiou com certeza impossível, mesmo na escuridão quase completa. Quando chegaram à clareira menos o carvalho partido, elevando-se como um monumento à fúria da natureza, menos todos desabaram, ofegantes. Ela vai ficar bem? Luna perguntou entre soluços. São 2 capitães! Escarlate é mais velha e mais forte do que parece, Lee disse. Mas havia tensão em sua mandíbula. Mas sim, a preocupação é válida. Ela nem usou armas, Nod observou. Só ficou ali parada, porque não precisava, Lee murmurou, olhando na direção da cidade. Não ainda. Kael sentia algo ferver dentro dele. Raiva, frustração, impotência. Enquanto Escarlate arriscava tudo, eles haviam fugido como coelhos assustados. Eu odeio isso, ele sibilou. Odeio ser fraco, odeio precisar ser salvo. Kate apertou sua mão. Você não é fraco, Kael. Você apenas ainda não sabe tudo que pode fazer. No beco, minutos antes, Brandon atacou primeiro, porque homens como Brandon sempre atacavam primeiro. Força bruta era tudo o que conheciam, tudo o que confiavam. Seu punho cortou o ar como um meteoro, capaz de estilhaçar pedra. Escarlate simplesmente não estava mais ali. Ela havia se movido, não corrido, apenas deixado de existir naquele ponto do espaço e existido em outro. O punho de Brandon demoliu a parede de pedra atrás dela, rochas explodindo em fragmentos. Rápida, ele grunhiu,
girando, mas velocidade não bate força quando a força é absoluta. Filosofia barata de um idiota caro. Escarlate ronronou, examinando suas unhas como se estivesse entediado. Quer tentar de novo? Terceira vez é o charme, dizem. Laria atacou de lado, seu cabelo disparando como lanças venenosas. Cada mecha terminava em ponta afiada, gotejando toxina verde fosforescente. Dezenas delas perfuraram o espaço onde Escarlate estava, e perfuraram apenas ar. Minha vez? Escarlate perguntou. Agora atrás de Laria, antes que a Vaiscopito pudesse reagir, uma mão pálida agarrou seu ombro. A força do aperto fez Laria gritar, ossos rangendo perigosamente perto de quebrar. Brandon rugiu, carregando como um touro enfurecido. Seus braços se fecharam ao redor de Escarlate em um abraço esmagador. Peguei você. Sim! Escarlate concordou calmamente. Pegou, e então ela simplesmente dissolveu. Como névoa sob o sol, ela se desfez em sombras vermelhas que escorregaram através dos braços de Brandon como fumaça. Que diabos! Brandon olhou para suas mãos vazias, confuso. As sombras se reformaram atrás dele. Quer saber meu segredo? Escarlate sussurrou em seu ouvido. Eu não sou apenas uma vampira comum. Sou algo mais antigo. Ela o chutou, e não foi um chute normal. Brandon, menos homem que carregava a força de Hércules, que havia derrubado muros e quebrado montanhas, foi arremessado através do beco como uma boneca de pano. Ele colidiu com a parede oposta com força suficiente para criar uma cratera na pedra. Bran! Laria gritou, seu cabelo disparando em todas as direções. Um veneno salpicou as paredes, sibilando onde tocava a pedra. Escarlate andou calmamente entre as mecas venenosas, esquivando-se de cada uma com movimentos mínimos. Não estava se esforçando. Estava brincando. Vocês não entendem sua situação, ela disse, sua voz perdendo todo o tom de diversão. Algo mais velho, mais escuro, sangrou através de suas palavras. Não estão caçando fugitivos. Estão lutando contra algo que matava deuses, quando vocês ainda eram apenas sonhos nos olhos de seus pais. Brandon se levantou da cratera, cuspindo sangue. Conversa bonita para uma sanguessuga. Ele arrancou um pedaço da parede, uma pedra do tamanho de uma carroça menos, e a arremessou com força titânica. O ar uivou com a passagem do projétil. Escarlate ergueu uma mão. A pedra parou. Simplesmente parou no ar, tremendo contra uma barreira invisível. Minha vez, Escarlate disse suavemente. Ela empurrou, e a pedra voltou voando. Brandon tentou pegá-la, mas o impacto o esmagou contra a parede de novo, desta vez com força suficiente para fazer o prédio inteiro tremer. Laria entendeu. Então, entendeu que estavam perdidos. Retirada, ela gritou, seu cabelo a impulsionando para trás como tentáculos. Inteligente, Escarlate admitiu, mas não o suficiente para salvar seu parceiro. Brandon tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Costelas quebradas perfuravam pulmões. Sangue jorrava de sua boca. E Escarlate, ele tossiu. Você não pode. O reino, Escarlate interrompeu. Aparecendo na frente dele em um borrão, deveria ter enviado oponentes melhores. Seus olhos brilharam carmesim sangue. Suas presas se alongaram. E por um breve momento menos, apenas um segundo menos, algo se manifestou atrás dela. Uma silhueta imensa, reptiliana, com asas que bloqueavam as estrelas. Um dragão, feito de sangue solidificado. Impossível. Brandon sussurrou, seus olhos arregalando em terror. Você carrega. Bloodborne, Escarlate completou. O dragão de sangue. E ele está faminto. Ela se moveu mais rápido do que o olho humano podia acompanhar. Suas presas encontraram a garganta de Brandon. Ele tentou resistir, sua força hercúlea lutando contra ela, mas até Hércules sangrava. Até heróis morriam. Quando Escarlate se afastou, Brandon caiu, seus olhos já vazios, pele cinzenta, corpo murcho como se cada gota de sangue tivesse sido drenada. Laria viu tudo de sua posição de recuo. Viu o impossível. Viu seu parceiro, um dos guerreiros mais fortes do reino, menos morto em segundos. Ela correu, seu cabelo a impulsionava pelos telhados, veneno marcando seu caminho. Ela não olhou para trás. Não podia. Tudo o que importava era sobreviver, reportar,
avisar o reino sobre o que enfrentavam. Escarlate não a perseguiu. Deixou-a fugir. Uma mensageira do terror era mais útil que um cadáver. Ela limpou o sangue de seus lábios, a silhueta do dragão desvanecendo. Desculpe que tiveram que ver isso, Brandon, mas mexeu com minha família. Então ela saltou para os telhados e desapareceu na noite, seguindo o rastro de seus protegidos em direção à floresta. Na clareira, ela está demorando demais. Kael andava de um lado para outro, incapaz de ficar parada. Já fazia quase 1 hora. Talvez tenha tido problemas, Luna sussurrou, abraçando os joelhos. Ou talvez esteja sendo minuciosa. Node tentou manter a calma, mas suas mãos brilhavam intermitentemente com aquele tom alaranjado, uma demonstração inconsciente de sua própria ansiedade. Kate permanecia em silêncio, seus olhos violeta fixos na direção da cidade. Kael notou como ela mantinha uma mão em um pequeno punhal na cintura, menos o único armamento que possuía. Se ela não voltar, Kael disse de repente, eu vou buscá-la. Não seja idiota, Nod começou. O som de galhos quebrando os fez congelar. Lee desembainhou sua espada em um movimento fluido. Todos se prepararam para lutar. Escarlate emergiu das árvores, capa esvoaçando. Havia sangue em suas roupas, mas ela caminhava com leveza, sem ferimentos visíveis. Escarlate, Luna correu para ela, abraçando-a ferozmente. A vampira pareceu surpresa por um momento. Depois retribuiu o abraço desajeitadamente. Brandon, Lee perguntou simplesmente, morto? Lária fugiu. Deixei. Ela vai contar histórias horríveis sobre mim. Escarlate sorriu sem humor. Bom, deixe o próximo grupo pensar 2 vezes antes de vir atrás de vocês. Você os derrotou sozinha, Nod disse. Admiração e horror misturados em sua voz. 2 capitães de nível superior. Não eram páreo. Escarlate disse simplesmente, como se estivesse discutindo um crime. Brandon confiava demais em força bruta. Leria é covarde sob toda aquela bravura. Oponentes previsíveis. Ela se virou para Kael, seus olhos carmesim estudando. E você, meu jovem mestre? O que aprendeu hoje? Kael apertou os punhos. Preciso ser mais forte, muito mais forte. Se quero proteger as pessoas que amo, não posso continuar fugindo. Algo brilhou nos olhos de Escarlate. Aprovação, talvez? Bom, porque o que vem a seguir será muito mais difícil. Ela se virou para o grupo, sua postura de professora retornando. Descansem esta noite. Amanhã retomamos o treinamento. E Kael, ela o encarou. Amanhã você aprende a realmente lutar. Sem mais piedade, sem mais hesitação. Estou pronto, eu disse. Quis dizer. Escarlate acenou. Depois se virou para Lee. As informações, conseguiu sim, sua expressão escureceu. E não são boas. A guerra entre humanos e elfos está se escalando mais rápido do que pensávamos. Silverwood pode estar sob cerco em semanas. Kate empalideceu. Minha família, vamos levá-la para casa. Escarlate prometeu. Mas precisamos ser inteligentes sobre isso. O reino Roses quer sua cabeça quase tanto quanto quer a de Kael. Ela gesticulou para o grupo se sentar. Relutantemente, obedeceram, formando um círculo em volta do carvalho partido. O reino acredita que os elfos estão roubando recursos das fronteiras. Os elfos acreditam que os humanos estão invadindo territórios sagrados. Ambos estão certos. Ambos estão errados. E no meio dessa guerra estúpida, pessoas inocentes morrem. Então o que fazemos? Nod perguntou. Sobrevivemos. Ficamos mais fortes. E quando formos fortes o suficiente. Escarlate sorriu, predatória. Mudamos o jogo inteiro. Kael olhou para suas mãos, lembrando das adagas de luz que havia invocado, fracas, instáveis, mas existentes. Argus dormia dentro dele. Um dragão de luz, um poder primordial. E ele ia aprender a libertá-lo. Não importava quanto doesse, não importava quanto tempo levasse, porque a próxima vez que encontrassem inimigos, não fugiria. Na próxima vez, ele lutaria. Se acompanhou até aqui, já se inscreve e deixa o like para não perder o próximo capítulo. Esse é o começo da história de Kingdom Roses, o despertar. Obrigado.